Olá, olá, graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, passando aqui rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, para compartilhar com vocês uma palavra, a qual o Senhor trouxe aqui no meu coração. Essa palavra está em Gênesis. Eu vou ler rapidamente aqui, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, para falar da importância. Eu quero trazer aqui uma reflexão da importância de nós sermos fiéis, sermos justos diante do Senhor. A importância de nós termos comprometimento, fidelidade, ser reconhecido como justo diante do Senhor. A palavra do Senhor está no livro de Gênesis. Eu vou ler um capítulo aqui, um versículo aqui para vocês. Gênesis capítulo 5 em diante. Mas aí eu quero ressaltar alguns versículos aqui para vocês. Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado sobre a terra. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado sobre a terra e que todo desígnio, todo desejo do coração do homem era mau. O Senhor viu que o ser humano, cada dia que passava, ele se tornava mau. E o desígnio do seu coração, o seu desejo era mau. Diz assim: e que todo desígnio do seu coração eram sempre desígnios maus. Então, o Senhor, ele ficou triste. O Senhor se entristeceu em ter feito o ser humano, em ter feito o ser humano na terra. E por isso lhe pesou o coração. Então o Senhor, ele disse, eu farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Eu destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais e os seres que rastejam. Eu destruirei as aves do céu porque eu estou triste. Em outras traduções, ele vai dizer que o Senhor, ele tinha se arrependido de ter feito o homem, de ter gerado, de ter feito o ser humano. Mas a Bíblia, no versículo abaixo, a Bíblia vai dizer que mas que havia um ser humano a qual Deus se agradou. Havia um ser humano a qual encontrou favor aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé, mas havia um homem, havia Noé, porém Noé encontrou favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que em meio àquela geração, em meio àquele povo que já estava totalmente corrompido, a Bíblia vai dizer nos versículos demais, a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para a terra, o Senhor olhou para o homem e o homem tinha se corrompido, o homem era mau. A Bíblia vai dizer que o Senhor então se arrepende de ter feito o homem. O homem se corrompeu, a geração se corrompeu, aquele povo havia se corrompido, tanto é que ele vai dizer, o homem é mau desde a sua meninice. O homem é mau desde quando foi ali, desde quando vai se tornando maiorzinho. O homem é mau desde a sua meninice. Desde criança o homem já tem o desígnio mau no seu coração. Então o Senhor, ele olhou e ele viu que toda aquela geração, todo aquele povo, era um povo que tinha se corrompido, era um povo que tinha se afastado, era um povo mau. Mas havia um a qual achou graça aos olhos do Senhor. Havia um a qual o Senhor ali viu justiça e integridade diante dele. E o Senhor diz assim, Noé, a palavra do Senhor diz assim, Noé, esse homem, ele era um homem justo e um homem íntegro, um homem reto. Entre aquele povo, entre os seus contemporâneos, entre aquela geração. A Bíblia diz que todo povo se corrompe, que o povo era mau, os desígnios eram mau, eles praticavam o que era mal, era um povo separado, afastado de Deus, desobediente.
Mas a Bíblia vai dizer que Noé achou graça. E a Bíblia ela vai trazer esse relato que Noé, o homem que achou graça diante dos olhos do Senhor, era um homem justo, um homem íntegro, um homem que era ao contrário da sua geração. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. A Bíblia vai dizer que no meio desse povo, no meio dessa terra que estava corrompida, no meio dessa geração onde só praticava violência, era uma geração corrompida. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor achou Noé. Viu Noé um homem íntegro e um homem reto, um homem com fidelidade. E a Bíblia vai dizer que por agora, Noé ter achado graça aos olhos do Senhor, por Noé ter sido fiel, por Noé ter sido justo, Deus agora vai falar com Noé. Deus ordena então que Noé faça essa arca. Deus vai dar os detalhes, medida de como Noé havia de fazer essa arca. E a Bíblia vai dizer que Noé seguiu fielmente aquilo que o Senhor havia dito. Então Deus diz: olha, Noé, eu vou trazer um dilúvio sobre essa geração. Eu vou trazer um dilúvio sobre essa terra. Eu vou destruir todos, não vai sobrar nada. Tudo aquilo que tem fôlego de vida vai ficar debaixo d'água. Eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou aniquilar com tudo. Porque essa geração é uma geração que já se corrompeu. Não tinha outra solução para aquele povo. O Senhor, ele não achou outra solução para aquele povo. Mas a Bíblia vai dizer que, para Noé, o Senhor diz a seguinte palavra: Noé, eu vou acabar com tudo. Eu vou trazer o dilúvio e nenhum ser que tem vida, que respire, vai sobreviver. Mas com você, a qual eu achei graça, com você que é fiel e justo, o Senhor ele vai dizer: contigo eu farei uma aliança, aleluia. Então Deus, ele quer ter uma aliança comigo e contigo. O Senhor, ele tem um propósito de ter uma aliança conosco. A Bíblia diz que o Senhor enxergou Noé em meio a essa geração. Então o Senhor diz: olha, Noé, eu vou destruir tudo, mas com você eu estabelecerei uma aliança, aleluia. Com você eu vou estabelecer uma aliança. Você entrará na arca, presta atenção. Você e a sua família, você e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e a mulher dos seus filhos, vocês entrarão na arca, aleluia. Você e toda a sua família entrará na arca. Por quê? No versículo seguinte, o Senhor ele vai dizer: porque, Noé, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Noé, você e a sua família irão entrar na arca, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Você tem sido justo na tua caminhada, você tem sido fiel, você não tem se corrompido, se misturado com essa geração que se perdeu. Eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, em meio a essa geração corrompida. O que você quer dizer, irmã, com isso? Eu quero te dizer que vale a pena a gente ser fiel. Nós estamos vivendo um tempo a qual não é um tempo diferente de Noé. O povo já está corrompido. A geração já está corrompida. Mas havia um justo no meio daquele povo. E a Bíblia vai dizer que porque ele era justo, porque ele era temente ao Senhor, porque ele andava com justiça e dignidade diante do Senhor, foi dado agora a família para que entrasse também. Preste atenção, eu quero te dizer que por amor a um justo, em favor a um justo, em favor de uma pessoa fiel, a família, aleluia, entra na arca. Por amor a um justo, por amor a uma pessoa fiel. Por isso que eu digo que vale a pena nós permanecermos com fidelidade diante do Senhor. Porque quando o justo clama,
aleluia, milagres acontecem. Vale muito a pena por causa da fidelidade e obediência. A Bíblia diz que a família que Deus reconhece Noé. E por causa disso, porque a Bíblia não diz, olha, Noé, tu e a tua família são justos. Não. A Bíblia vai dizer que Deus reconheceu que Noé era justo. Deus, ele não vai reconhecer que os filhos de Noé, que a esposa de Noé, que as noras de Noé eram justos. Não. Ele vai dizer, Noé, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Diz assim, ó. Eu reconheço que você, Noé, tem andado com justiça e integridade diante da minha face. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que por amor a um justo, por amor daquele que se mantém fiel, obediente, a nossa casa é salva. Por amor daquele que tem obediência e fidelidade diante do Senhor, a nossa casa é justificada. Então, vale muito a pena se manter fiel. Vale muito a pena se manter fiel diante do Senhor, porque a nossa casa é alcançada por causa de Noé. Não foi por causa da família. Deus vai dizer, Noé, por causa de ti. Eu reconheço que você andou com justiça por causa de Noé. Agora a família dele ganha o direito de entrar na arca. Por causa da justiça de Noé, por causa da integridade de Noé, agora a família, os filhos deles, o filho dele vai entrar na arca. Eu quero te dizer que por causa da tua fidelidade, por causa do teu ato de justiça diante do Senhor, por causa da tua obediência diante do Senhor, a tua casa vai ser alcançada, o teu familiar vai ser alcançado, porque isso é promessa. Eu quero te dizer que vale a pena permanecer fiel no meio dessa geração que já se corrompeu. Eu quero te dizer que vale a pena se manter fiel, vale a pena andar na contramão do mundo. Não se amolde com o mundo, não participe dos banquetes do mundo, porque o Senhor, ele reconhece a fidelidade de um servo. Noé andava na contramão, aquele povo todo estava corrompido, mas ele se manteve fiel, e por causa da fidelidade dele, houve livramento para ele e para a casa dele. Houve livramento para ele e para a família dele. Então eu quero te dizer, não se amolde com o sistema. Não se amolde com essa geração que já está corrompida, que já está dando as mãos, andando com o sistema. Não, continue andando contra. Continue andando contra a direção do mundo. Não se amolde, não se corrompa, permaneça fiel, porque tu e a tua casa será salva em nome de Jesus. Vale muito a pena. Noé foi reconhecido como justo, e isso deu direito dele e da casa dele entrarem na arca. Eu quero te dizer que por causa da tua fidelidade será dado o direito de tu e a tua casa entrar na arca em nome de Jesus. Fiquem todos com essa palavra em nome de Jesus. Tchau, tchau.